Oi, gente! Tô começando mais um vídeo aqui. Esse vídeo, na verdade, ele vai ser um pouco mais simples, eu não vou nem incluir vinheta nele, porque eu quero só deixar uma mensagem pra vocês aqui, que é de algo que eu tava pensando. Na verdade, o tema desse vídeo, eu não sei, talvez considerado tabu pra algumas pessoas, pra mim não é um tabu, eu sempre tive uma opinião sobre isso, mas para algumas pessoas não gostam de ser perguntada, por exemplo, tá? Então, eu quero falar um pouco para vocês sobre o meu processo de espiritualidade. Porque muita gente pergunta para mim como as coisas mudaram. Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tenho o hábito de sorrir mais do que ficar de cara fechada, claro. Nem todo dia a gente tá bem, então tem dia que a gente tende a ficar um pouco mais melancólico. E isso não é problema nenhum, já tem artigos científicos aí comprovando que o ser humano ele precisa ter aquele momento infeliz dele. Pra quê? Pra que ele consiga valorizar quando ele tiver um momento de felicidade. Porque se você só vive feliz, 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 o seu grau de percepção de felicidade ele é diminuído. Então, sim, o seu pequeno momento ali de melancolia, ele é importante também. Mas por que eu quero falar um pouco para vocês sobre o processo de espiritualidade? Eu sou batizada católica, mas eu me lembro poucas vezes de ter frequentado a igreja católica. Durante muito tempo da minha vida não frequentei igreja. Eu lembro de ter frequentado ali quando eu era criança, antes da adolescência mesmo, e depois eu dei um distanciamento sobre isso. A questão é que, pra ser bem sincero pra vocês, gente, eu tenho descobrido a minha espiritualidade recentemente. Por que eu quero gravar esse vídeo? Eu acho que isso é um tema que deixa a pessoa muito vulnerável. Mas eu acredito que aquilo que te deixa vulnerável pode ser justamente o presente que você tem na vida que pode mudar a sua vida e a vida de outra pessoa. Eu tive esse insight porque eu tô lendo um livro no momento que fala sobre a coragem de ser imperfeito, que é de Brené Brown. E, cara, tem uns insights, assim, que são muito maravilhosos, sabe? E eu já tinha um pouco dessa percepção, dessa coisa de vulnerabilidade, e eu tenho experimentado isso dentro da espiritualidade. Por que eu quero passar essa mensagem pra vocês? Porque muito tempo da minha vida, gente, principalmente ali a fase da adolescência para a fase adulta e até há pouco tempo atrás, eu tinha processos de ansiedade terríveis, assim, sabe? E quando a gente tá nesse processo de ansiedade, a gente não sabe o que vai fazer da vida. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas assim, era tudo muito incerto. Incerteza sobre isso, incerteza sobre profissão, incerteza sobre várias coisas na vida. Então, assim, eu tive uma janela entre a minha adolescência e a minha fase adulta, que assim, são períodos de muita ansiedade. E o que a gente tende a fazer? Ou vira raiva, né? E aí você sai descontando todo mundo como se as pessoas tivessem culpa do seu problema. Ou você se afunda em comida e aí a gente come mal. Passei por esse período também. Então, assim, eu tive o período de raiva, tive o período de comer muito errado, tive o período de querer desistir várias vezes. Em algum outro vídeo eu vou falar mais profundamente sobre isso. Mas a questão é que, o que a gente sempre faz? Eu acho que, assim, o que é o começo de tudo é quando você tem essa percepção, você começa a buscar conhecimento. Então, há muito tempo eu tenho buscado conhecimento em vídeos, livros, cursos. Então, assim, tudo isso foi me melhorando um pouquinho. Mas, gente, a gente gosta de dar murro em ponta de faca, né? Quando eu descobri o poder da espiritualidade, é como se as coisas elas mudassem literalmente da água pro vinho. Por quê? Você pode procurar curso, você pode procurar livro, você pode assistir milhões de vídeos. Às vezes eu até falo, quando eu converso com as pessoas em relação a isso, às vezes eu até falo, cara, você pode ter o dinheiro do mundo, claro que o dinheiro ele é importante, mas saiba que o dinheiro ele é um meio, ele não é o fim. Então assim, você pode ter
o tanto de dinheiro no mundo que for, você pode ter todas as coisas materiais, mas o conforto emocional é algo que você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar em curso, você não vai encontrar a não ser na espiritualidade. O que eu quero passar para vocês é o meu ponto de vista. Eu sei que tem muitas pessoas aí que é ateu, que não acreditam nessa questão de espiritualidade, e eu respeito a opinião de cada um. Eu tô passando a minha experiência. Gente, depois que eu ainda tô aprendendo muito. Hoje eu sigo, as duas pessoas principais que eu sigo aqui na rede social são o Thiago Brunet e o Dave Leonardo. Gente, eles têm uma forma de passar a mensagem da Bíblia de maneira extraordinária. Então foi isso que começou a mudar a minha percepção, sabe? Eles passam mensagem de uma forma que eles pegam um ensinamento da Bíblia, que inclusive é algo que eu tô aprendendo. Gente, eu tô aprendendo a ler a Bíblia, porque se você tem conhecimento profundo na Bíblia, por favor, deixa aqui no comentário pra mim que eu quero saber um pouco da sua jornada, porque assim, eu tô no começo da minha jornada. Então, se você tiver alguma dica e puder falar pra mim como foi que você chegou nisso, porque, gente, às vezes eu leio um versículo, e aí eu leio, e aí eu releio. Então, assim, eu acredito que seja porque é um começo de jornada mesmo, mas eu leio, releio, leio de novo, o meu cérebro é difícil de processar a informação, porque é uma linguagem totalmente diferente daquilo que eu sou acostumada. Então, eu comecei a seguir essas pessoas e, gente, é impressionante. Eles pegam aquele versículo e transformam aquilo de uma maneira prática da sua vida real. E aí eu comecei a ter mais entendimento sobre isso. Gente, o processo de cura de ansiedade, principalmente para mim, ele foi extraordinário. Porque quando você começa a entender que tudo na vida é um processo, você começa a aquietar seu coração. Então, pode ser o dinheiro do mundo que for, pode ser o curso, pode ser o aprendizado que for. Eu gosto muito de estudar. Mas, gente, o que eu quero falar pra você hoje é que o conforto emocional não tem. Pra mim, não tem nada que traga. Nada que traga. E assim, eu tentei várias coisas, eu conheci várias religiões, várias mesmo, assim, de um extremo ao outro, eu conheci várias religiões. E hoje o que eu tenho frequentado são igrejas cristãs. Eu ainda sou bem leiga no assunto, tô aprendendo bastante sobre isso, porque eu sou muito curiosa, então eu ainda tô aprendendo. Então, assim, eu tô caminhando, sabe? Tô aprendendo, tô caminhando. Mas, gente, mesmo eu estando nesse começo, o processo de cura de ansiedade, ele é extraordinário. Eu, por exemplo, sou contra a medicação, a não ser que seja, assim, um negócio extremo, você tá lá internado, você precisa daquilo. Cara, eu já escutei histórias, assim, ultimamente eu tenho procurado histórias de pessoas que se recuperaram através da fé, sabe? E assim, até hoje eu não tive nenhuma oportunidade de ver um milagre diante dos meus olhos, mas quando eu escuto histórias, vem aquele arrepio por dentro, aquela emoção forte, sabe? E esses dias eu tava até falando com uma mentora minha, perguntando pra ela, né, o que é, assim, quando a gente começa a descobrir essa espiritualidade, o que é essa... Gente, é como uma vontade de chorar por dentro, é um nó na garganta que dá. E aí eu tava perguntando pra ela o que é isso. E aí ela falou pra mim, isso é quando... Ela falou pra mim, isso é quando Deus tá falando com você. E eu achei extraordinário porque, apesar do tempo que eu fiquei longe, assim, sabe, dessa magia que é a fé, eu me lembro de uma vez que eu tava na igreja com meu pai e eu tava ajoelhando ali no banco da igreja rezando o Pai Nosso.
E eu senti a mesma coisa, cara. Eu senti a mesma coisa. Eu devia ter o quê? Uns. Cara, eu me lembro da imagem claramente na minha cabeça. A gente tava no segundo banco da igreja ali. Eu tava com a mãozinha assim, ajoelhada naquela parte de trás que tem do banco. Eu tava rezando com meu pai, o Pai Nosso. E aí me veio, cara, o mesmo sentimento. E aí, quando eu cheguei em casa, eu perguntei pro meu pai o que que era isso. Porque me veio aquela vontade de chorar. E isso ficou muito gravado em mim. E o meu pai falou a mesma coisa. Quando você tem esse sentimento dentro de você, é porque Deus, ele tá te ouvindo. Deus, ele tá falando com você. Então, gente, esse vídeo é... Assim, eu não sou nenhuma especialista, sabe, em espiritualidade. Eu tô na minha jornada, eu resolvi enfrentar minha vulnerabilidade, porque assim, é óbvio que eu desejo um dia estar grande por aqui, mas eu quero que você veja esse começo, porque a gente tende a acreditar que as coisas pra gente não é possível. E há muito tempo atrás eu tive essa sensação também, sabe? Poxa, pra mim nada dá certo e eu caminhei, sabe? Eu encontrei formas de procurar um caminho, seja em livro, cara, toda ferramenta que você puder usar, usa, sabe? Se você tá numa situação hoje que você não tá feliz, que é difícil pra você sorrir, procura uma ferramenta, sabe? Eu sei que pode ser difícil pra você, porque eu já tive nessa situação também, mas tenta tampar, sabe, o ouvido para julgamento, porque durante essa minha jornada eu fui muito julgada também, mas eu acreditei naquilo que eu sentia por dentro. E durante muito tempo eu sentia essa emoção, mas eu guardava pra mim. Eu sentia, mas eu guardava pra mim. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, não é Deus falando comigo, então eu vou continuar aqui no que eu tô fazendo. Então, sabe, procura ferramentas pra você. E eu tô fazendo esse vídeo justamente pra te encorajar, porque eu tô começando a minha jornada de fé. Mas eu quero dizer pra você que, cara, tudo tem uma saída. O que a gente precisa é aprender a entender, sabe, os sinais que Deus dá pra gente, os sinais que a gente tem na vida, nas coisas que acontecem na nossa vida diariamente. Eu acredito muito sabe, nessa energia que vem do espírito, nessa energia que vem do coração. E eu, gente, tô justamente aqui, tô emocionada, sabe, com os olhos cheios de lágrima, porque é difícil a gente encarar a vulnerabilidade e falar sobre isso, porque é um assunto profundo e é uma coisa que a maioria das pessoas elas não gostam de falar ou elas sentem medo de ser julgada. Pode ser que tem pessoas aqui que me julguem, cada um tem uma opinião e eu respeito muito isso, mas essa é a forma que eu encontrei. E se deu certo pra mim, eu tenho certeza que isso pode dar certo pra você também. Então, esse vídeo eu pretendia que fosse 5 minutos de vídeo, mas já deu um pouco mais. Eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha seguido pra você, sabe? Se você nunca tentou, dá essa chance, porque, gente, só eu sei o processo de ansiedade que eu sempre tive, ansiedade mesmo. Conforme eu for fazendo os meus vídeos no canal, eu vou contar cada vez mais da minha história. Mas toda a cura eu consegui perceber a partir do momento que eu dei uma chance pra minha fé. E é isso, gente. Eu espero de coração, assim, que vocês tenham gostado. Encarar a vulnerabilidade nunca é fácil, seja na fé, seja no amor, seja, sei lá, no trabalho, qualquer coisa, algo novo aí que você tá tentando. Ser vulnerável não é fácil, mas da mesma forma que não é fácil, eu acredito também que esse seja um presente divino. E eu tô aqui com meu coração aberto mais uma vez. Eu espero que de alguma forma essa mensagem ela sirva pra você, ela entre no seu coração, ela entre na sua cabeça de alguma forma e dá uma chance pra você. Funcionou pra mim, vai funcionar pra você também. Antes de tentar remédio, qualquer coisa, cara, dá uma chance. Senta no pé da sua cama, uma coisa que eu aprendi recentemente. Ajoelhar lá do lado da minha cama, rezar, agradecer pelo dia que passou, agradecer pelo novo dia, sabe? Dá uma chance.
Nem que na sua primeira vez você ajoelhe os seus pés ali e você só chore, porque comigo foi assim. Eu não sabia nem falar com Deus. E eu ainda tô aprendendo. Mas eu lembro que a primeira vez que eu ajoelhei. Cara, eu ajoelhei no pé da minha cama, eu não conseguia falar. Eu chorava, eu soluçava, eu não conseguia pensar. Só saía, sabe? Então, se dá essa chance, porque é um processo de cura. Eu acho que a humanidade, ela. Hoje em dia, o mundo ele tá totalmente disperso. E tem coisas que a gente sim precisa prestar atenção e se dar essa chance, sabe? E eu espero de coração que sirva pra você de alguma forma. Beijo no seu coração. Te vejo no próximo vídeo.